muito prazer aqui a presença da doutora Keila Maia, a doutora Keila, que é coordenadora do programa Inspirar, que faz parte, Paulo, daquele programa que a gente já tem, do projeto que a gente já tem falado aqui com outros médicos aqui, que é o projeto Viver Melhor. Dentro do projeto Viver Melhor, temos o programa Inspirar, que é de combate ao tabagismo. Não é isso, doutora Keila? Muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Doutora Keila, quais são aí o que a gente pode enumerar aí de males do cigarro? Nós sabemos que os índices históricos aí do tabagismo no mundo e no Brasil têm caído, graças a Deus têm caído assim, de uma forma considerável, sim, mas ainda provoca muito malefício, né, doutor? Bem, é bom falar em números, né, que os números não mentem, né? Nós temos no mundo hoje 1 bilhão de fumantes. 1 bilhão? 1 bilhão de fumantes. Em decorrência do tabagismo, ocorrem 7 milhões de mortes por ano. Seria a população toda de Hong Kong, de Londres, por exemplo, né? Por ano. E isso gera um custo de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões? Para os governos. Para os governos. Então, quando nós falamos de tabagismo, na verdade, nós estamos falando de um grande serial killer, de um grande matador e um gasto estúpido de dinheiro, além da perda das vidas. Qual seria o killer que conseguia matar 7 milhões de pessoas? 7 milhões. No Brasil... Acho que nem Hitler conseguiu fazer isso. Mas se propôs. Mas se propôs, é claro. No Brasil, são 160 mil mortes por ano estimada. 160 mil? 160 mil e um gasto de 57 milhões de reais por ano por doenças tabaco associadas. A minha curiosidade é justamente em cima dessa queda. Nós temos uma queda porque as novas gerações não estão fumando e as outras estão morrendo, e por isso está diminuindo, ou as pessoas estão realmente parando de fumar? Onde que está a queda? Numa substituição de gerações ou na desistência do tabagismo? Na verdade, nós temos um misto de situações, né? Tanto está havendo uma maior conscientização. Então, quando a gente faz uma pesquisa, como foi feita recentemente na UFMT, nós encontramos um percentual de fumantes maior entre as pessoas com mais de 40 anos, né? Do que entre os mais novos, né? Por causa dessa conscientização. E nessa leitura mais de 40 anos, coloque aí pelo menos mais do que 20 fumando, com certeza. Ah, com certeza. Mas também por causa dos óbitos, que, como eu falei, o cigarro é um grande matador. Então, há uma grande perda de pessoas precocemente, em torno de 10 anos a menos na sobrevida esperada geneticamente, se perde fumando. Sem contar a qualidade de vida que durante esse período, ele acaba não absorvendo. Com certeza, né? Nós temos, por exemplo, o enfisema pulmonar, que é uma doença altamente incapacitante, que leva a pessoa a ter dificuldade, às vezes, até de tomar banho sozinha, né? Pessoas que estão com a mente perfeita, com 50 e poucos anos, dependendo de ajuda para colocar uma roupa, para calçar um sapato, né? O problema da doença, quando você não está lúcido mais, você já tem... Sim. A sua mente já está confusa, é uma questão duro. O mais duro dessa doença é você estar absolutamente dentro das suas faculdades totais e ver o seu corpo definhando dia a dia e você incapacitado de sair de uma cama. E ter consciência de que Com você certeza. acabou colaborando. Inclusive, a incidência de diabetes é muito maior em quem fuma, porque o tabagismo produz uma doença nos vasos sanguíneos, que levam a uma das coisas é o diabetes. A tuberculose é muito mais frequente em quem fuma, pneumonia é muito mais frequente. Então, eu digo doenças assim, do coração também, doutor? Extremamente frequentes. É a segunda causa de morte pelo cigarro é o coração, o infarto tenho um amigo agudo. meu que deixou de fumar já tem uns 8, quase 10 anos. Eu estava conversando com ele essa semana. Ele teve um problema sério no coração, teve que colocar 3 stents, teve que colocar mais 2. Sim. E o médico disse que ainda é herança. E o pulmão dele perfeito, como se nunca tivesse fumado na vida, mas o coração, né? E dizendo que o médico disse que foi herança do tempo que ele fumou. Eu tenho 8 anos que parei de fumar. Estou indo para 8, né? Estou indo para 8. Na verdade, assim, a primeira causa de morte pelo cigarro é o acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? A segunda é o infarto agudo, que são doenças nas artérias. Esse é o grande problema do cigarro, ele adoece as artérias.
né? E a terceira são as doenças pulmonares e quarta são os tumores malignos, os cânceres, né? Alguns países que têm uma economia, ou seja, cuide da sua população e oferece serviços gratuitos, no primeiro mundo a pessoa é chamada a desistir do cigarro. É lhe dado todo o acompanhamento, etc. e tal. E se acaso ele não concordar, muito bem, se você tiver um problema causado pelo cigarro, você vai custear as suas despesas, porque nós te damos a chance de você parar. Aqui no Brasil não se fala nem nisso. Agora, aqui no Brasil, quem tem Unimed tem um programa que pode também, se quiser, porque a primeira coisa para parar de fumar é a pessoa ter a certeza de que queira parar, né, doutora? Parar de fumar é um processo, né? A pessoa tem que ir amadurecendo a ideia e ela vai ter que abrir mão de uma coisa muito importante, que é o prazer que o cigarro causa. O cigarro, através da nicotina, age numa área cerebral que é o núcleo accumbens, um nome meio estranho, mas é que aciona o prazer, como qualquer prazer. Então, quando eu vou parar de fumar, eu vou ter que ter essa consciência. Como a serotonina. Exatamente, porque aí a nicotina libera justamente os neurotransmissores. Acetilcolina, serotonina e por aí vai. Então, sabendo que vai ter outros ganhos. Então, eu vou perder este prazer. Tem que substituí-lo. Exatamente. Aí é que entra o nosso raciocínio. Né? Eu tenho que pensar. É que entra o lado cognitivo do cérebro. Porque eu não posso ficar entregue aos prazeres, senão vai comer tudo que quer, vai matar quem... O cigarro está relacionado ao lado da emoção. O lado emocional, não o lado cognitivo. Não o cigarro, ele é uma dependência química. É uma dependência química. O cérebro vai passando por transformações para receber a droga que é a nicotina. E a partir daí ele clama por essa substância. Agora, eu tenho que entender o malefício que isso me causa. Por exemplo, de cada 10 pessoas que fumam, 5 vão morrer por causa do cigarro. Você já pensou, você pegar um avião aqui que tem 50% de chance de cair? Você vai entrar num treco desse? Tem gente que já está Não aqui. É difícil? Tem gente que já está aqui na janelinha. Então, aí é que entra a cabeça da pessoa para pensar. Vou dar uma pergunta para a senhora. Uma pessoa me disse o seguinte, que o cérebro tem como você educar. Né? Por exemplo, existe esse lado que é importante, você substituir um prazer por outro, você substituir o prazer do cigarro por um outro prazer também. Há uma compensação, vamos dizer assim, uma troca. Né? Então, para o cérebro, ele foi recompensado de alguma forma. Mas existe também como você educar. Segundo alguns técnicos disseram, que, por exemplo, quem fuma, a cada cigarro que você fuma, você pega uma borrachinha, que era borrachinha de dinheiro, coloca no braço, começa aqui e faz... Pá, sem querer fazer matom, mas dá uma pá, para o seu cérebro fazer a leitura de que, olha, fumar dói. Fumar dói. Será que funciona? Muita gente já deu depoimento dizendo que funcionou isso também. Olha, acho que toda técnica é bem-vinda também, né? Eu costumo dizer que para parar de fumar vale até reza brava, né? Vale tudo. Funcionar tá bom. Vale tudo. A pessoa tem que estar focada. Aí vale ajuda, mas principalmente ela tem que entender que ela tem que ter aquilo ali como um ringue. Vou entrar num ringue. É uma luta. De um lado sou eu, do outro lado é o cigarro. E ali eu tenho que desenvolver estratégia para acabar com aquele sujeito. Que ele vai querer te derrubar. É o amigo da onça. Vamos ver quem vai matar primeiro. Exatamente. Para quem tá pensando em parar de fumar, tem outro problema, que é hoje tem um culto ao corpo muito grande. As pessoas cuidam do corpo esteticamente muito grande. E parar de fumar já está associado ao ganho de peso. Sim. Porque normalmente você faz essa substituição. Você de um prazer por outro. Normalmente quem fuma come pouco doce. Algumas pessoas. E aí começa a comer mais. Algumas pessoas realmente elas engordam quando deixam de fumar. 85%. Substitui o prazer da nicotina pelo prazer da comida, não é isso? 85% das pessoas tendem a engordar. Daí entra um grande mérito de programas como esse da Unimed. Porque até então, os programas são individuais, a pessoa vai buscando... o médico para parar de fumar, mas aí engorda. Lá não. Lá nós temos a equipe médica, tem as nutricionistas, tem educador físico, tem a psicólogo, geriatra. Então a pessoa tem uma abordagem global. E ela vai aprender também a comer de uma maneira mais saudável
de sorte que não vai ganhar peso, né? Ou minimizar esse ganho. É um programa muito interessante. Mas olha, entre ganhar um peso que depois você vai trabalhar e você continuar fumando, é muito melhor você parar de fumar e depois nós vamos pensar como perder esse peso. Porque nós estamos falando de um grande matador. Ou seja, essa é mais uma historinha que o cérebro conta, uma desculpinha para não deixar de fumar. Porque tem muita gente que usa isso como historinha, como uma desculpinha. Não vou parar de fumar não, porque senão eu vou engordar e aí talvez seja melhor eu fumar do que ficar gordo. Principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres que têm. Mas essa decisão também tem que ser amadurecida. Eu, por exemplo, quando parei de fumar, eu confesso que não foi na primeira tentativa. Já parei 8 horas da manhã, parei de fumar, às 11 eu tinha voltado. Né? Porque tem gente que às vezes faz tentativa, né, Paulo? Tem leva uma tentativa, aí outra vai te levando até a sua decisão final. Você tem que tentar, sim. Tem gente que tenta e reduz e tal, não consegue parar e tenta de novo. Chega um ponto que ela fala assim, olha, eu não consigo, pelo contrário. Vou morrer com isso aqui e pronto. Pelo contrário. É pelo contrário. A pessoa que tentou e fracassou, ele está mais pronto para parar do que quem nunca tentou. Exatamente. Né? É assim. Ele vai tentando até que ele vai se livrar. E é completamente... Que fracasso não é derrota. Exatamente. Né? Fracasso, você fracassou ali numa batalha, mas você não perdeu a guerra. Não perdeu a guerra. E é completamente possível parar de fumar. As pessoas têm que ter claro isso. Quem me conheceu fumando, quando eu falei que parei, não acreditou. Eu fumava muito. Muito. Tá certo. O Itamar Pereira me conheceu fumando. Naquela época ele fumava também, né? O Itamar fumava também. Pois é. Tá, 8 anos. Quanto tempo faz que você parou, Itamar? Acho que 15 ou 20. Mas eu lembro de você fumando. Também. Eu conheço bastante tempo. Uma torre de uma série da TV que o pessoal fumava ao redor ali. Pois é. Na torre ali. Ali era o fumódromo da turma. Muita gente se conheceu ali. E uns deixaram de frequentar por conta que a morte levou. É verdade também. Tem alguns que já foram, né? Opa, bastante. Pois é. Doutora Keila, então, quem é cliente Unimed pode e deve, e é fumante, pode e deve participar deste programa, o programa Inspirar. Como é que as pessoas fazem para se inscrever, para participar? Eles podem se inscrever diretamente no site ou através do telefone, né? E a pessoa tem que ter uma boa motivação. Por exemplo, depois de 1 ano sem fumar, a chance de infartar cai 50%. Isso é uma ótima motivação para você parar de fumar, né? E o retorno, a pessoa Melhora que para de rápido. fumar e volta, normalmente é por volta dos 2 anos, né? Ou não? Olha, ou depende muito de pessoa. Como o cigarro... Aí caída depois de um certo período. Então, como o cigarro atua no cérebro na questão do prazer, quando a pessoa... não, vou ver se eu ainda lembro o gosto... Vou fumar só um, aciona todo o processo de prazer, igual o alcoolismo. Então, a pessoa pode voltar a fumar em qualquer momento. Qualquer momento. Ela tem que estar sempre atenta e dizer, não é essa escolha que eu quero para a minha vida. Das pessoas que voltaram a fumar, geralmente se dá por volta, do que eu pelo menos que eu conversei, por volta de 2 anos, depois de ter parado. 2. E já tinha... A parte química já não tinha mais. Já, não, totalmente ali era eliminada. só questão psíquica mesmo. Doutora Keila, foi um prazer muito grande. Todo meu. Programa SAP está sempre à disposição da Unimed, Muito que é obrigada. nossa parceira de primeiro momento, principalmente para falar de assuntos tão importantes como esse, que Muito serve obrigada. tanto para o telespectador como para algumas pessoas, entre elas eu que estou aqui. Muito obrigada, é um prazer e eu espero que realmente isso possa despertar o desejo, especialmente nas mulheres, né? Especialmente nas mulheres. Eu digo isso porque para a mulher parar de fumar é mais difícil que para o homem parar. É mais difícil por quê? É mais difícil porque a mulher, ela mistura afetividade no cigarro como se fosse um companheiro. Então ela tende a se tornar melancólica, depressiva, e o homem não, para variar, o homem é mais prático, né? Resolve mais fácil. Tanto que a queda de tabagismo no Brasil é muito maior entre os homens do que entre as mulheres. Né? Então fica a minha palavra de ânimo, que é possível e vale a pena. E lembrando, meninas, né, que as artérias do pulmão das mulheres é mais fina. Então infartar a mulher fumante é muito mais fácil. Tá certo, doutora Keila, olha, forte sempre, nós estamos sempre aqui à disposição. Muito obrigada, Okay? muito obrigada. Nós que agradecemos.